gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer esse modelo lindo de bolsa pra gente fazer. Já recebi muitos pedidos lá no Instagram e aí eu resolvi trazer logo ela porque eu sou apaixonada por esse modelo de bolsa, esses pontos são maravilhosos. E aí eu vim trazer esse modelinho pra vocês. Bom, e pra quem ainda não me conhece, eu sou Daniela, do Instagram Danis Crochetaria. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? Então, esse modelo aqui, ó, a gente tá utilizando quantidade de 4 cores, né? Essas cores aqui foram de fios, tem fio premium, fio residual, fio de lycra, fio premium também. Então, assim, eu fiz uma junção, sabe, de restinhos de fios de outros trabalhos e aproveitei para fazer essa bolsa. Aqui embaixo eu coloquei as bailarinas, que é opcional, coloquei 2 bailarinas douradas. Aqui ainda vou colocar minha etiqueta, não finalizei 100% ela ainda, ó. Ainda vou colocar minha etiqueta, você, se tiver sua etiqueta, aproveita para colocar, porque aí você divulga mais o seu trabalho, né? E deixa ele mais valorizado. Além da etiqueta, a gente vai colocar aqui também, ó, aqui em cima, os botões. Na verdade, o botão magnético, né? Não vou colocar 2, somente um, tá? Então, ele é costurável, ó, tem esses buraquinhos, bem facinho de colocar, tá bom? É só costurar as 4 pontinhas e vai dar super certo. Então, o fechamento é por botão e da foto eu finalizar os acabamentos lá dentro, colocar o forro. Mas eu vou explicar pra vocês o passo a passo com relação à medida. Vou medir logo aqui pra vocês, ó. Ela ficou com aproximadamente 25 centímetros de largura. E a altura, vou medir da alça até aqui, 22, quase 23 centímetros de altura, tá? Então, eu não aconselho vocês fazerem essa bolsa muito grande, porque esse ponto ele pega muito fio, fica muito lindo, mas ele pega muito fio. E por conta disso, por pegar muito fio, ele acaba, né, tendo a facilidade de ficar uma bolsa pesada se ela for uma bolsa grande, tá bom? Se vocês quiserem fazer também outro material, fio náutico, dá pra fazer. Qualquer outro fio que vocês acharem que dá para que vocês querem fazer, dá para fazer sim, tá? O mesmo ponto. Só que lembrando que quando você muda o fio, você muda também o resultado final da peça, né? A aparência final da peça. Não vai ficar exatamente igual quando é com fio de malha, se você fizer com fio náutico, por exemplo, tá bom? Aqui também a gente pode estar colocando vários modelos de alça. Tem essa alça aqui, ó, que tem uma combinação próxima dessas cores. Alça de nylon, a gente pode estar colocando a alça sim, essa alça estampada. Tem a opção de você colocar também a alça de corrente, que é a que eu mais amo, né? Essa aqui esses materiais que eu tô mostrando pra vocês da nossa loja Bags Acessórios, tá? Aí aqui é com a argola articulada, ó. Você posiciona aqui e a outra ali, e aí fica a alcinha de tiracolo para sua cliente estar utilizando. Aí também você pode usar alça de couro, alça de elos, vai conforme a sua criatividade e também conforme a sua preferência, tá bom? Então, tem várias opções para você estar utilizando. Essa é uma bolsa que não é grande, né? Você pode estar utilizando ela de tiracolo ou mesmo só com alça de mão, tá? É uma bolsa mais pequena, mas cabe bastante coisa aqui dentro, viu, gente? Já testei aqui, cabe carteira, celular, bolsa, batom, álcool gel, tudo que você imaginar cabe aqui dentro. Só parece ser pequenininha, mas ela é bem compacta, bem fofa. Então, é isso, vamos lá para nossa aula. Eu vou mostrar para vocês aqui as cores que eu escolhi, tá? Vai ser o mostarda, o verde, esse é o verde oliva, esse aqui é o nude e esse é o vinho, tá? Todos eles, esses três aqui, ó, o mostarda, o nude e o vinho são restinhos de fios de outros trabalhos. E esse aqui é que eu ainda tenho um rolo completo, mas eu vou usar pouquinho dele, tá? Então, aqui é o que eu posso explicar pra vocês. Esse fio aqui é o fio da Amorino Fios, é um fio de malha premium, muito gostoso de trabalhar. Gente, pense no fio premium, o melhor que eu já me adaptei foi esse. Porque ele é muito leve e gostoso de trabalhar, além de ter as qualidades do fio premium, né? Então, eu vou usar o fio premium, vocês podem estar utilizando o fio da preferência de vocês, tá bom? Pode ser fio de malha residual? Pode. Só que a atenção que você tem que ter é que quando você for escolher as cores, né, do fio de malha, como é a composição de várias cores, você tem que escolher de espessura bem parecida, tá bom? Esse aqui são todos de 36 milímetros da Morino. Mas aí, se você for fazer com o fio
residual, você vai procurar as cores, né, da paleta que você decidir, mas que seja de espessuras próximas, sabe? O mais parecido possível, para que não tenha alguma diferença e a bolsa fique torta. A paleta de cores que eu estou utilizando, vocês vão ficar livre para fazer, tanto em mais cores ou menos cores, né? Já vi desse mesmo modelo em 3 cores, eu já vi toda de uma cor só. Nesse caso, eu achei muito bacana com 4 cores. Aí, você vai escolher tanto a quantidade de cores que você deseja colocar na bolsa, como também a paleta, né? As cores escolhidas e a disposição das cores, qual a ordem de cada uma. Fica a critério de vocês, tá? Lembrando que toda a lista de materiais eu sempre deixo aqui, ó, na descrição do vídeo. Para facilitar para todo mundo, eu gosto de deixar na descrição, porque aí você vai lá, clica embaixo, confere, vê os links, se quiser entrar em contato com o pessoal da Morino Fios, lá tem um link também, da Bags Acessórios, também tem um link. Tudo que eu utilizar aqui na bolsa de material, eu vou deixar escrito lá, porque às vezes eu esqueço, gente, de falar uma coisinha ou outra. Então, tá tudo escrito lá, não tem esquecimento, tá bom? Então, o link da aula 1, o link da aula 2, tá tudo lá também. Então, vamos lá. A agulha que eu vou estar utilizando é a agulha número 8 milímetros, tá? Para essa espessura de fio, eu tenho o costume de utilizar essa agulha, mas vocês podem adaptar de acordo com a tensão do ponto de vocês, né? E com o fio que vocês estiverem utilizando. Dani, dá para mim fazer essa bolsa com o fio mais fino, aqueles fios de 26 milímetros? Dá sim, gente. Só que aí você vai adaptar a quantidade de correntinhas iniciais, eu vou medir aqui. Aí você vai fazer no mesmo na mesma medida e não na mesma quantidade de correntes. Se você tiver fazendo um fio mais fino ou mais grosso que esse. Só não aconselho fazer mais grosso do que esse, porque daí a bolsa vai ficar realmente os pontos muito pesados, muito grandes, tá bom? Então, se caso você for fazer com fio náutico, com fio de malha mais fino, ou quer fazer com barbante, só não aconselho muito, porque com barbante o resultado fica praticamente, né? A gente quase não vê os pontos, tá? Porque é muito fino. Mas aí, se você quiser fazer com náutico de 5, com o fio de malha mais fino, você vai só aumentar a quantidade de correntes para chegar na mesma medida que eu vou chegar aqui com esse fio que é um pouquinho mais grosso. Não que seja grosso, né? Mas é um pouquinho mais espesso, que é o de 36 milímetros, tá? Eu achei que com essa espessura de fio, os pontos ficaram mais bonitos. Então, o meu conselho, pessoal, é que vocês usem o fio dessa espessura aqui, tá? Que é o de 36 milímetros, que ficou mais bacana aí a aparência dos pontos na bolsa. Então, aqui a gente vai iniciar, eu vou começar com o verde, tá? Esse verde oliva. Você vai escolher a cor que você deseja. A gente vai iniciar com a laçadinha inicial, ó. Aí, você pega o fio e passa aqui por dentro. Feito isso, a gente vai tecer agora um cordão de correntinhas. Um total de 14 correntinhas, tá? Então, vamos lá. 2, 3. Não faz ela muito acolchada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, eu fiz aqui um total de 14 correntinhas. Vou medir aqui só pra vocês terem noção de mais ou menos o tamanho que ficou as 14, só quando a gente voltar tecendo o ponto, ele vai crescer um pouquinho mais, né? Então, depois eu meço também com os pontos, tá? Então, as 14 correntinhas ficou mais ou menos uns 15 centímetros, tá? Mais ou menos 15 centímetros. Aí, agora a gente vai voltar. Ó, gente, uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu faço trabalho com esses fios assim, eu dou uma puxada, ó. Que aí ele dá uma leve diminuída aqui e rende um pouquinho mais, tá? Porque ele tá bem grossinho. Você puxa assim, ele vai ficar menos grosso, né? E o fio fica mais maleável ainda. E aí, eu acho que rende até mais, né? Porque ele vai dar uma aumentada. Então, aqui, ó, você vai pular essa correntinha aqui, que é a última que a gente fez. Vamos entrar atrás da segunda, ó, que é a primeira, que é a laçadinha, que é a primeira, que é a segunda. Então, atrás dela, você vai entrar e vai pegar esse fio aqui, ó, por trás da correntinha, tá, ó. Que no caso, é aqui, ó. Então, você vai entrar aqui nessa laçadinha aqui por trás da segunda correntinha e vai pegar aqui e fazer um ponto baixo. Aqui, a gente vai fazer 3 pontos no mesmo lugar. Então, 1, 2, e agora, o terceiro. Certo? 3 pontos sempre entrando no mesmo ponto de base, no mesmo lugar. Agora, a gente vai tecer aqui, ó, pontos em cada uma das correntinhas, um ponto, tá? Entra atrás dela
vem aqui e faz um ponto. Atrás, ó, faz o outro ponto. E aqui a gente segue até a gente completar 11 pontos, tá? Vou fazendo aqui com vocês mesmo. Puxar aqui mais fio. Então, vamos lá. Ó, eu falo 11 porque eu tô fazendo agora, começando, né, com 14 correntes, tá? Mas se você estiver fazendo outras quantidades aí de correntes, né, adaptando pra medida, então você vai fazer até chegar aqui, ó, no penúltimo, tá? Aqui tá faltando o último ponto, que é a última corrente, ó. Só conferir se deu 11 mesmo. Então, 1, 2, ó, após os 3, é começando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso mesmo. Então, fiz os 3 do cantinho, mais 11 aqui no meio. Aí, agora que chegou no outro, na outra extremidade, já vai ser fazer o outro cantinho. Então, a gente vai fazer mais 3 pontos aqui, tá? Nessa mesma corrente. Então, faço aqui 1. E agora aqui o terceiro, ó. Eu vou entrar desse outro lado, mesmo sendo no mesmo ponto de base, tá vendo, ó? Só que eu vou entrar desse lado, porque agora a gente vai trabalhar esse outro lado aqui da correntinha, ó. Aqui, tá? Até chegar aqui. Então, eu já faço o terceiro, pra não ter que fazer os 3 no mesmo lugarzinho e correr o risco de ficar um buraco grande, eu tenho a opção de fazer desse lado aqui, ó. Na mesma correntinha, tá? Que é a da extremidade aqui. Então, eu entro, pego o fio e faço o terceiro ponto, certo? Então, ficou assim, ó. 1, 2, 3. E aqui eu tenho, ó, 11 pontos, igual tinha desse outro lado que eu fiz, eu tenho 11 desse outro lado também, até chegar aqui. Aí, eu faço esses 11 pontos, já vou fazendo e arrematando essa perninha inicial aqui, já pra evitar esse serviço mais na frente, né? Então, aqui a gente vem, ó. 1, 2, vamos fazer aí até completar os 11 pontos. Já completei os 11 pontos desse outro lado. Lembrando que eu acabei de falar, não falar pra vocês, ó. A gente vai pegar somente a perninha de trás, tá, ó? Somente a perninha de trás do ponto, gente. Não pega duas, não, tá? Porque se você pegar as duas aqui, ó, essas duas aqui de cima, além de ficar bem apertado, o resultado não fica tão bonito, ó. Aqui, quando a gente pega só a perninha de trás, fica esse fundo aqui com, ó, essa linha aqui bem bonita e deixando com que ele fique mais fechadinho, tá? Então, por isso, repetindo, a gente pega só a perninha de trás do ponto, ó. Pra fazer esse outro lado aqui do fundo, tá bom? Então, fez aí os 11 pontos, ó. Fica assim. Agora, chegando aqui, eu vou medir pra vocês terem noção de como ficou aqui a minha primeira carreira, tá? Se aumentou alguma coisa, ou se não, tentar deixar ela aqui retinha. Então, aqui, ó, ficou com 18 centímetros, então aumentou um pouquinho, né? Das correntinhas iniciais. Sempre quando a gente volta tecendo os pontinhos, ele aumenta um pouquinho o comprimento. Então, em torno de 18 centímetros na primeira carreira, tá? Então, aqui a gente vai fazer a união, já ensinei essa união em diversas bolsas aqui do canal. E é o mesmo processo, a união invisível. E a gente vai iniciar a próxima carreira com ponto baixo centrado. Na bolsa, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu fiz ponto baixo centrado, tá? São 3 carreiras, ó, 1, 2, 3. Se você quiser fazer ponto baixo normal, você pode fazer normal. Eu decidi fazer ponto baixo centrado porque, apesar de pegar um pouco mais de fio, né, ele vai deixar a bolsa mais estruturada, o fundo, tá bom? E a bolsa é pequena, né, acaba que não vai interferir muito no peso, tá bom? Por isso que eu decidi fazer ponto baixo centrado, mas você pode fazer o ponto baixo normal, caso você queira. Então, aqui, ó, nós vamos anotar aqui onde é que tá os pontos. Ó, essa aqui foi a correntinha pra dar altura que a gente fez, né, que a gente pulou pra começar a fazer o primeiro ponto. O primeiro ponto foi esse, fizemos 3, lembra? 1, 2, 3. Então, 3 nesse mesmo lugarzinho aqui. Então, a gente vai pular o primeiro ponto, vai entrar atrás do segundo. Por que que eu mostrei isso pra vocês? Porque tem o risco de vocês pensarem que esse aqui é o primeiro ponto. Não é, que foi o ponto que a gente, correntinha que a gente não fez quando começou o trabalho. Então, o primeiro ponto foi esse. Aí, você pula o primeiro, entra atrás do segundo, aqui por cima do ponto, pega aqui a laçadinha, coloca na agulha e puxa ela lá pra trás, certo? Feito isso, você tira a agulha.
Agora, você vai pegar entrar aqui no primeiro ponto, só que por baixo da laçada, ó. Por baixo da laçada e no centro do primeiro ponto. Vou ver se eu mostro aqui pra vocês. Tá vendo aqui o primeiro ponto? O centro dele é aqui, ó. Então, você vai entrar aqui no centro, porque a gente tá fazendo ponto baixo centrado, lembra? Então, entra no centro do primeiro ponto e coloca, ajusta bem, coloca a agulha dentro da laçadinha. Eu seguro aqui, ó, pra eu poder ajustar aqui, puxar um pouquinho e ajustar, certo? Pra não ficar muito folgado. Aí, você traz aqui, ó, coloca o fio na agulha e passa aqui por dentro disso aqui tudo. Vai devagarzinho aí, tá? Pra não forçar muito o braço. Sobe aí a altura de um ponto, faz o primeiro ponto baixo da carreira. Já fizemos a união e o primeiro ponto, tá bom? Então, é esse o processo que eu vou fazer em todas as uniões finais de carreira para iniciar a próxima. Vou repetir mais uma vez na próxima carreira para quem tiver dúvida, mas caso você tenha dúvida, você pode também voltar ao vídeo e fazer olhando devagarzinho novamente, tá bom? Como a gente vai fazer ponto baixo centrado, então sempre a gente vai entrar no centro do ponto, tá? Eu vou mostrar aqui outro ponto. O centro do ponto é aqui, ó. Certo? Aqui é em cima do ponto, para fazer ponto baixo normal. E aqui é no centro do ponto, para fazer o ponto baixo centrado. Certo? Tem uma diferença, tá vendo? Para quem é iniciante, então é importante a gente falar. Que é para fazer ponto baixo normal e o centro do ponto pra fazer centrado, tá bom? Então, é sempre aqui que a gente vai entrar para fazer o ponto baixo centrado. Então, fizemos aqui já a primeira carreira, primeiro ponto, perdão. E nessa carreira, nesses 3 pontos daqui da extremidade, em cada um deles eu vou fazer 2 pontos, ou seja, eu vou fazer um aumento. Já fiz um ponto, no mesmo lugar eu faço mais outro. Nesse aqui eu faço sempre um e outro, né, 2 pontos, e nesse outro mais 2 pontos, tá? Só nos 3 da extremidade aqui e nos 3 aqui, tá bom? Então, vamos lá, eu vou entrar aqui no centro, ó, esse aqui vai ser um pouco mais difícil, né, gente? Porque aqui tá bem apertadinho, é o lugar da emenda. Mas é só na primeira carreira, eu vou tentar entrar aqui. Se você tiver uma agulha de espessura mais fina, procura nesse momento só trocar pra agulha mais fina na hora de entrar, que aí facilita pra você fazer esse ponto, tá? Entro, ó. Puxo o fio, passa aqui por dentro. Tô entrando no mesmo lugarzinho onde fez o primeiro ponto, onde foi feita a emenda, tá? Porque são 2 pontos no mesmo ponto de base. Só relembrando. E aí, faço aqui o segundo ponto, certo? Então, já fiz um aumento. Próximo ponto é esse. Aí, eu vou entrar no centro dele aqui, ó. E venho, pego o fio, sobre a altura do ponto e faz o primeiro ponto. E o segundo desse ponto, mais uma vez, ó. No mesmo lugar, você entra, pega o fio, faz o segundo ponto. Então, fizemos 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, o terceiro e o último, faremos a mesma coisa, ó. Entra no centro do ponto, faz o primeiro, entra no centro e faz o segundo, certo? Então, aqui onde a gente tinha 3, agora a gente tem 6. Aqui, ó, é a parte do centro onde a gente tem 11 pontos. Então, você vai fazer 11 pontos centrados e aqui chega no cantinho para fazer mais os aumentos. Então, ó, sempre no centro do ponto, faz o ponto, tá? Aqui eu quero observar com vocês de não fazerem um ponto muito baixinho assim, ó. Vocês sobem a altura do ponto e faz o ponto. Porque aí ele fica mais bonito, tá bom? Ó, mais uma vez. Você entra aqui, pega o fio, sobe a altura do ponto, aí você vem aqui, ó. E faz o ponto, certo? Então, vamos fazer nossos 11 pontos. Finalizei os 11 pontos, cheguei aqui no ponto do cantinho, ó, nos 3 pontinhos, ó, 1, 2, 3. E aqui eu repito o mesmo processo que eu fiz esse outro lado. Para cada um dos 3, eu faço 2 pontos. Então, eu entro no centro e faço aqui o primeiro. Entro novamente e faço o segundo. Pronto, primeiro aumento. Agora, repito aqui novamente, ó. Mais um aumento, que é mais 2 pontos no mesmo ponto de base. E no terceiro, mais um aumento. Deixa eu ver se eu entro aqui. Isso, tá bem apertadinho esse. Então, um no mesmo lugar, o segundo. Certo? Então, aqui a gente tem os aumentos corretos que a gente precisa. Esse buraquinho que fica aqui, ó, vocês podem ver, por isso que eu coloquei a bailarina no final, porque aí eu fecho ele e fecho esse outro, ó. Eu achei que fica bem mais bonito também, tá? O resultado. Dá aquele ar mais profissional, né, gente, no nosso trabalho. Vocês ficam a critério.
Então, aqui vai me sobrar, ó, os 11 pontos que eu preciso fazer. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Então, pessoal, finalizei. Agora, a gente vai fazer a emenda da segunda para a terceira carreira e já começar fazendo o primeiro ponto centrado, tá? Então, eu vou repetir o processo para vocês entenderem, ó. Quem for iniciante, então, vai pegar com mais facilidade aqui na segunda, tá bom? É o mesmo processo, só que eu vou repetir novamente. Então, ó, esse aqui é o primeiro ponto, esse é o segundo. Então, sempre você pula onde é o primeiro ponto, tá? Que não tem corretinha para dar altura, então, esse aqui realmente é o primeiro ponto. Esse é o segundo. Então, você entra atrás do segundo, dessa forma, coloca essa laçadinha lá pra trás e ajusta, certo? Ajustei pra não ficar muito folgado. Agora, aqui, ó, você vê que esse aqui é o primeiro ponto, ó, primeiro e segundo. Então, você vai entrar por baixo dessa laçada, só que dentro do primeiro ponto, tá, ó, aqui. Puxa, vai com a agulha lá pra trás, dessa forma. Aí, você vai pegar a agulha, colocar dentro aqui da laçadinha, ajustar. É importante se ajustar bem, não demais pra ficar tão apertado, mas ajusta um tanto bom, pra não ficar muito visível onde é a emenda, tá bom? Que essa parte aqui não tem que ficar à mostra, então, por isso que é importante a gente ajustar. Aí, você pega o fio, ó, passa aqui por dentro. Opa, escorregou. É normal, né, gente? Pronto. Deixa eu ver se eu consegui pegar. Não, ainda não. Tá bem acochadinho. Pronto. Passei aqui por dentro. Pego o fio e faço o primeiro ponto. Aqui eu puxei o fio, aqui saiu foi outro. Aí, ele tá à mostra. Pronto. Ficou melhor agora. Agora sim, nessa carreira, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, nessa parte do cantinho, para cada um dos pontos, no caso aqui, ó, um ponto, no outro um aumento. Aí, nesses dois aqui, vai ser um ponto, no outro um aumento. E nesses dois, um ponto e no outro um aumento, tá? Então, é um aumento, um aumento, um e um aumento. 3 vezes o processo. Então, vamos lá, fiz um aqui sozinho, no próximo é aumento. Então, venho aqui e faço um ponto, no mesmo lugar, mais outro ponto, que é o aumento. Certo? Aqui no próximo é um ponto sozinho. E no próximo é um aumento. Essa aqui é a nossa terceira e última carreira do fundo, tá? Aí, aqui, o terceiro e último, um sozinho. E no próximo, um aumento. Um e dois. Certo? Então, fica assim, ó, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Aí, aqui, a gente vai repetir, ó, 11 pontos. Aí, aqui vem novamente um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Sempre 3 vezes, tá? E aqui, eu volto fazendo 11 pontos até fechar aqui a nossa terceira carreira, que é a quantidade de carreiras que eu vou estar fazendo no fundo. Aí, quando eu finalizar, que estiver chegando aqui, eu retorno com vocês. Prontinha a nossa terceira carreira. Eu vou medir aqui pra vocês verem o tamanho que ficou dela, tá? Que aí vocês vão acompanhando. 26 centímetros de comprimento por 20... Perdão, 20 não, gente. 9 centímetros de largura, tá? Ficou o mesmo tamanhozinho que é aqui a da nossa, que eu mostrei pra vocês no início, ó. Então, mesma medida, tá? E aqui, agora, a gente vai finalizar a nossa carreira, iniciar a próxima, só que a próxima carreira já vai ser a carreirinha da subida da bolsa, tá? Que é uma carreira toda de ponto baixo. Então, aqui vai mudar um pouquinho a nossa emenda, porque a gente precisa entrar diferente aqui para poder subir a carreira da bolsa. Então, ó, eu entro sempre atrás do segundo, até aqui é tudo normal. Pego a laçadinha e puxo aqui pra trás, certo? Agora, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir, ó, aqui onde a laçadinha passou. Então, eu vou vir no último ponto, vou entrar atrás dele e vou vir aqui por trás mesmo, ó. Tá vendo aqui? Tem a laçadinha de cima, essas duas perninhas, não é aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, essa perninha aqui e mais essa. Certo? Colocar a agulha dentro da laçada e ajustar pra não ficar muito folgado aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio e passar aqui por dentro, ó. Ele vai vir o ponto pro último ponto que a gente fez na carreira, tá? Não fique em cima do primeiro, fique em cima do último. Subo a altura do ponto e faço o primeiro dessa carreira, certo? Agora, a próxima, como eu posso falar? O próximo ponto é onde tá o aumento. Só que aqui eu vou ter que ter cuidado pra me deixar, porque agora a gente vai estar trabalhando e deixando essas duas perninhas aqui visíveis, ó, sem utilizar ela. Por isso que a gente tá fazendo bem atrás mesmo, ó.
O lugar que a gente entrou foi aqui, ó. Ó, aqui, pegando essa perninha aqui e mais uma aqui, dessa forma, tá? E aí, ficou essas duas sem utilizar. É assim que a gente vai fazer toda a nossa carreira, tá? Então, aqui, vamos lá, ó. Quando eu for entrar nessa aqui, que é justamente no lugar do aumento, eu vou ter que deixar essa perninha aqui, que foi o que passou, tá vendo, ó? Vou deixar ela e vou deixar aqui um lado dessa, tá? Pra simular igual a essa aqui, ó. E vou entrar bem no meio, ó, que a laçadinha passou, tá vendo? Então, eu vou entrar bem no meio de onde ela passou aqui. E vou pegar uma perninha de fio aqui. Sempre eu gosto de pegar duas, porque eu acho que fica mais seguro, tá? Gente, vocês me perdoem o galo, porque hoje tá que tá, viu? Ó, aí pega o fio, passa aqui por dentro de tudo e faço o próximo ponto. Você vai achar assim, ah, Dani, tá diferente. Não, mas quando você finalizar, não vai dar pra perceber nadinha de onde é isso aqui, tá? Porque aí ficou duas perninhas, tá vendo? Igual tem aqui, ó. Aí, o próximo ponto é aqui, ó. Aí, você entra aqui por trás, pega essa perninha aqui e mais uma aqui. Pega o fio e passa por dentro disso aqui tudo. Mais uma vez aqui, ó. Pega uma perninha aqui e mais uma aqui. Aí, agora aqui, nessa carreira de subida da bolsa, que é toda no ponto baixo, ela não vai ter aumento aqui na extremidade, é só ponto sobre ponto. Então, para cada ponto que a gente tem aqui, a gente tece apenas um ponto, tá? Se você quiser, você pode pegar aqui também, ó, aqui e aqui. E aí, fica assim, ó, com uma linha, tá? Diferenciando o fundo da subida da bolsa. E no meu caso, vai ficar com duas, ó. Tá? Vou mostrar novamente aqui a bolsa pronta pra vocês verem, ó. Ela fica com duas, tá? Eu gosto de fazer assim, às vezes, também, que eu acho que fica bem bonito. Então, vamos lá. Vamos seguir toda essa carreira aqui, fazendo... Aqui eu entrei, só pra mostrar pra vocês. Fazendo aqui os nossos pontos. Ele é bem chato de fazer essa carreira aqui, que ela fica apertadinha, né? Se bem que com esse fio aqui, gente, não tem muita dificuldade, não. Que esse fio de malha, ele é muito gostoso de trabalhar. E aí, a gente vai seguir fazendo e já retorno com vocês. Então, finalizei aqui, ó, a primeira carreira da subida. Tá vendo? Ó, fica assim. E aí, os pontinhos ficam deitadinhos aqui, né? De forma que fica mostrando que é o fundo da bolsa, tá? Ó, vai ficando assim. Então, aqui, gente, a gente vai fazer a nossa união e já iniciar já o ponto fantasia da nossa bolsa. Uma coisa que a gente precisa observar é que o ponto fantasia tem que ser número par, tá? Então, aqui a gente tem, no meu caso, 40 pontos ao redor. Então, poderia ser 42, 38, 26, tá? Qualquer número par, dependendo da espessura de fio. Se você estiver fazendo com fio mais fino, como eu sempre explico, vai ter que precisar fazer mais correntes para chegar a essa medida. Ou seja, talvez não só também 3 carreiras, mas talvez 4 carreiras. Mas o importante é que nessa primeira carreira aqui, ó, da subida da bolsa, a gente tem um número par de pontos, tá? Então, se tiver número par, tá ok. Agora, se não tiver, você pode acrescentar um pontinho aqui, um a mais em algum lugar, só para poder ficar número par. E assim, a gente poder seguir fazendo o nosso ponto fantasia tranquilamente. Então, a emenda, ó, você pula o primeiro ponto, entra atrás do segundo, coloca a laçada e puxa. Então, aqui a gente já vai começar a fazer o ponto fantasia. Como é que funciona o ponto fantasia dessa bolsa? É assim, ó, você vai vir pular esse ponto onde a gente tá fazendo aqui, ó. Puxa, colocando a laçada pra trás, você vai pular esse e vai entrar nesse aqui, por baixo dele, tá? Então, você entra aqui, ó, por baixo do segundo ponto. Lá onde ele saiu, você sai também. E aí, pega o fio e puxa, sobe bem assim, ó. Coloca a agulha e passa. Feito isso, você vai voltar no ponto anterior, que é o ponto que a laçada passou. Então, volta no ponto anterior, bem em cima do ponto, ó. Volta, pega o fio, sobe bastante assim, tá? Não pode deixar coxado. E aí, faz o ponto, certo? Vamos novamente, ó. Esse aqui eu já trabalhei, lembra, ó? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai pular esse, entrar nesse. Aqui, nessa parte arredondada, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vocês vão conseguir fazer. Vou até virar assim, depois eu viro novamente, pra ficar melhor. Então, esse eu já trabalhei, eu pulo esse, entro nesse. Por baixo dele, pego o fio e sobe. Faço um ponto. É assim, folgadão mesmo, tá? Então, ó, esse que eu trabalhei, então, eu vou voltar no anterior e venho em cima aqui, ó, nessa parte assim, ó, de cima do ponto, tá?
Quando a gente volta pegando assim. Então, eu volto aqui, pego o fio, subo e faço o segundo ponto. Então, vai ficando assim, tá? É um ponto bem simples de fazer, só preste atenção para não errar o lugar de entrar. Então, esse eu trabalhei, pulo esse aqui, que é o próximo, depois entro nesse, tá? Aí, eu entro, pego aqui o fio, sobe, passa por dentro e faz o ponto baixo. Volto nesse aqui, entro e puxo, faço o ponto baixo. Então, é como se fosse um ponto X, só que pegando de lugares diferentes, porque o ponto X, ele pega um da frente, depois volta fazendo de trás, tá? A diferença é que um entra mais embaixo e o outro mais em cima. Vamos lá novamente. Então, ó, sempre lembra, esse aqui você já trabalhou, tá vendo que tá vindo aqui, ó? Então, você já trabalhou esse, tem que pular esse pra poder fazer o ponto nesse. Então, vamos lá, ó. Entra aqui, pega o fio, faz o ponto. Aí, ó, quando eu voltar, eu tenho que observar que o que eu volto fica por cima, o ponto fica por cima dele, não é esse, tá, gente? Sempre observe, é aqui, ó. Então, eu volto nesse aqui, pega o fio e faço o ponto. Subo direitinho, sempre subir, não esquece, para o ponto ficar mais bonito. Aí, aqui, eu já fiz esse, pulo esse e entro nesse. Então, vai dar trabalhinho pra fazer ele, um pouco dá, a gente não faz ele rápido, né? A gente faz ele mais devagar, mas é uma bolsa pequena, a gente faz até rápido ela no total, porque é uma bolsa pequena, né? Então, aqui, ó, entro nesse e faço o ponto retornando, certo? Ó, pulo esse, entro nesse, faço o ponto aqui embaixo. E aí, volto nesse aqui e faço o ponto retornando, certo? Então, vai seguir, ó, dessa forma a nossa carreira. Vou fazer até o final, quando chegar aqui eu retorno com vocês.